Importante saber hoje que hoje temos a oportunidade de abençoar o povo judeu e como eles vão tratar a terra de Israel também. Muito bem, então por que o Estado de Israel ou o povo de Israel é tão importante para Deus, considerando que eles crucificaram seu filho, Jesus Cristo, que trouxe muita dor para eles e chega a ser indescritível. Mas por que eles são tão importantes para Deus? Deus fez uma aliança com Abraão e ele confirmou a aliança, e foi com Abraão e sua semente. E o Senhor traçou essa aliança consigo mesmo. É uma aliança eterna, mas também existe a aliança que envolve a terra. Não podemos separar o povo e a terra. Eles estão conectados. E é por isso, os palestinos tinham que ler isso na palavra de Deus, pois vemos em vários lugares que diz: a terra pertence ao Senhor. O que Satanás quer fazer é evitar que Israel seja restaurado e que Deus seja um mentiroso, e que no fim das contas ele se torne o rei do universo. Se tem alguém que odeia Deus é Satanás, ele também odeia o povo de Deus. Mas não vamos esquecer qual é o desejo de Satanás desde o princípio. Ele quer governar e se assentar no trono. E sabemos que eternamente o trono de Deus será em Jerusalém. É ali que Deus vai reinar. Esse é o trono que Satanás está de olho nele, se é que posso dizer isso. Segunda Crônicas 6,6 diz: escolhi Jerusalém para que meu nome esteja ali, e escolhi Davi para governar sobre meu povo Israel. Todas essas promessas que Deus fez vêm da promessa de Abraão para Isaque, para Jacó, até a aliança de Davi. E vemos isso também sendo mencionado por Samuel e até no Salmo 89. Deus vai cumprir essas promessas, a palavra dele é verdadeira. E como falamos, se uma dessas promessas falhar, então Deus se torna um mentiroso. E Deus espalhou os judeus por toda a terra para que não fossem destruídos. Eu realmente sinto que houve um propósito em espalhá-los, porque no capítulo 31 de Jeremias, do versículo 31 até o 37 ou 39, ele menciona naqueles versículos, no fim daquele capítulo, que os segredos de Israel são como os segredos do universo. Eles não são revelados porque precisam ser preservados. A primeira parte já acabou, passou rápido, voltamos já, mas aconteça o que acontecer, não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Olha só, John, vamos ler o versículo 30 e 31. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Daniel deu toda a glória ao Senhor, pois em tudo isso o Senhor teve misericórdia dos astrólogos ímpios, porque Deus é misericordioso. Para que entendas o que passou pela tua mente, representa aí. Tem a ver com o Espírito Santo apelando para esse rei, o que pode ter acabado na salvação dele. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. As duas palavras excelente e terrível representam a história de poderes gentios desde Nabucodonosor e continuando até a vinda de Cristo com seus santos. Coisas excelentes e terríveis geralmente existem lado a lado. Quando Cristo estabelecer o seu reino no milênio, só aquilo que é excelente vai existir. A grande imagem representa os impérios do mundo no futuro, no que diz respeito a Israel, e foi o que acabamos de dizer há um instante atrás.
esse livro aqui aponta para Israel. Pode continuar. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata. Vamos parar aqui um instante, por favor? Isso caracteriza, e ele vai dizer para Nabucodonosor que caracterizava o Império Babilônico. Mas agora, o que era tão maior na Babilônia? Por exemplo, o Império Romano era o império mais poderoso que tinha existido. E o império com Alexandre o Grande era muito poderoso e maior. O que foi? Realmente era maior. Sim, a Babilônia não era tão grande. E por que era cabeça de ouro e os outros tinham uma qualidade menor? Por que era assim? Porque era com propósito e com uma razão. Aos olhos de Deus, ele olhou para aquilo como algo superior. Eles eram os mais ricos. Acho que as riquezas da Babilônia eram maiores do que os outros reinos. Não sei se essa é a única resposta, mas estudando, eles achavam que era uma das 7 maravilhas do mundo, se me lembro bem. Mas acho que isso é só parte da resposta. Acho que eles tinham muitas riquezas. Falando mais sobre isso, a Babilônia em si, como cidade, certa vez, era conhecida como a cidade mais rica do mundo e era onde ficavam os jardins suspensos. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos. E por aí vai. Na ciência, quando você olha para a progressão ou regressão dos metais listados aqui, é interessante ver que quando você olha para os seus componentes, o ouro é um metal muito precioso, tem muito valor e tem que ser purificado, e essa é a ideia aqui, mas quando ele é purificado, ele é muito maleável. Mas na lista aqui, depois vem a prata, depois vem o cobre, e depois vem o ferro, e depois o ferro misturado com barro. E vemos um endurecimento dos metais e das substâncias representadas aqui. E acho que tem a ver com o que o Senhor estava dizendo, que na medida que o tempo fosse passando, os reinos, governadores e pessoas que fossem parte dessas nações, o relacionamento deles com o povo de Deus haveria um endurecimento contínuo por causa de várias coisas, uma falta de conhecimento e sabedoria, por não entender as coisas de Deus. Mas acho interessante que começa com o ouro, que é muito precioso, muito maleável, muito mole, na verdade, o ouro quando ele é puro. Mas quando você chega no ferro, na verdade, é o elemento mais forte que alguém pode imaginar. Quando você mistura com barro, também é algo único, porque agora outro elemento é apresentado ali, mas não vemos nada de precioso sobre essas coisas. Olha, eu sei que uma vez, isso há mais de um ano atrás, um irmão nos deu uma barra de ouro e nós ficamos muito agradecidos e vendemos pouco tempo depois, mas uma barra de ouro que valia $40.000 naquela época. Mas não existe metal na terra, pelo menos que eu saiba. Eu não tenho nada disso, mas que seja tão lindo e atrativo como ouro. E quando você pensa nas ruas da Nova Jerusalém, elas serão cobertas de ouro puro. E olha só, quão longa é aquela rua, hein? Sabe como é, né? Eu acho que vai valer mais que $40.000. Com quase 3.000 quilômetros de altura, mas de qualquer maneira. Mas a Babilônia, e isso pode ser até incidental, mas que a cidade da Babilônia, governada por Nabucodonosor, começou a deteriorar com Belsazar. E por aí vai. Mas quando Nabucodonosor reinava, era a cidade mais linda da face da terra. E vocês acham que eu estou exagerando? Não. Quando olhamos para o Templo de Salomão, se eu estou correto, é, eles tiraram as coisas de lá. O que tem a ver o Templo de Salomão? Eles